Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da eBianchi. Nesse vídeo a gente vai falar sobre quanto tempo demora a formação do piloto, ou seja, desde o momento em que ele se matricula para realizar um curso teórico, seja numa escola, no aeroclube, numa faculdade, até ele atingir os requisitos mínimos para participar de um processo seletivo numa companhia aérea. Então esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. E antes da gente entrar no tema desse vídeo, gostaria de convidá-los a acessar o nosso site ebianchi.com. Lá você vai encontrar mais de 60 cursos disponíveis, obviamente que todos relacionados à aviação. E a eBianchi também é uma escola homologada pela ANAC. Nós temos, por exemplo, o curso de PC e FR na modalidade EAD, que você pode fazer aqui com a gente também. Ok? Então entre lá, vocês vão poder visualizar todos os cursos que a gente tem à disposição. Muito bem, vamos então começar o tema do vídeo de hoje. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre o tempo de formação, é importante a gente saber aonde que a gente quer chegar. A gente sabe que a gente começa ali do zero, do nada, mas onde é que a gente vai chegar de fato? Quais são os requisitos mínimos para participar, por exemplo, de um processo seletivo numa companhia aérea? A gente tem um vídeo aqui no nosso canal falando de forma bem detalhada sobre cada um desses requisitos aqui. Aqui a gente vai passar por eles de uma forma um pouco mais rápida, até para o vídeo não ficar muito grande e a gente poder se concentrar mais no tempo de formação. Mas é importante a gente saber quais são os requisitos e quanto tempo demora para a gente atingir isso aqui. A gente buscou esses dados aqui nas últimas seleções que ocorreram das 3 maiores companhias aéreas aqui do Brasil. Claro, esses dados são de 2019, em 2020, infelizmente, a gente não teve nenhum processo seletivo por conta da pandemia, Bom, mas juntando ali as informações desses processos seletivos, os pré-requisitos são praticamente os mesmos, geralmente o que muda um pouco é a quantidade de horas, o requisito de horas de uma companhia para outra. Então, PC Multi-FR, CMA de primeira classe de PLA, CCT de PLA, a prova teórica de PLA, ICAO 4, hora de voo, como eu falei, varia um pouco, tem empresa que pede 150, outras pedem 500 horas de voo. Jet Training curso superior. O curso superior, pessoal, não costuma ser um requisito obrigatório. As empresas costumam dar um benefício para quem tem curso superior. Então, por exemplo, num processo seletivo em que traz 500 horas como mínimo para participar desse processo seletivo, para aqueles pilotos que têm curso superior, as empresas costumam diminuir, às vezes pela metade. Então, por exemplo, se você tem curso superior, você vai precisar de 250 horas de voo. Quem não tem, 500 horas de voo. As empresas costumam dar um benefício a mais para quem tem curso superior. Mas não costuma ser um mínimo, Você pode participar do processo seletivo sem ter o curso superior. Então isso aqui é o objetivo, digamos, de quem está começando, para ter esses requisitos mínimos para poder participar de um processo seletivo numa companhia aérea. E claro, se você vai participar de um processo seletivo para uma táxi aéreo, para aviação geral, geralmente é isso aqui também, ou às vezes até um pouco menos, uma coisa ou outra que muda aqui, mas, por exemplo, PC Multi-FR é o mínimo do mínimo, Não tem, esse aqui está no topo aqui porque você não consegue, não tem processo seletivo nenhum que você não vai ter o PC Multi-FR. E os demais aqui, provavelmente você vai acabar encontrando também. Muito bem, pessoal, então eu dividi a formação, formação teórica, formação prática e cursos complementares. Aí depois a gente junta tudo isso e eu mostro para vocês qual que é a média para a formação, para o tempo de formação de um piloto. Bom, para a formação teórica, a gente pode abrir a formação teórica para 2 caminhos distintos. Ou você pode fazer um curso de ciências aeronáuticas, um curso superior, que demora 6 semestres, ou 3 anos, ou você pode, a forma tradicional, digamos assim, fazer o curso numa escola ou num aeroclube, o curso de PP, o curso de PC, numa escola ou num aeroclube. Claro, um curso superior, você sai com um curso superior, você terminou o curso ali, você tem um diploma de curso superior, e uma bagagem teórica maior, Você vai ter uma grade curricular aqui muito maior do que um curso numa escola ou num aeroclube, até pelo tempo ali que você faz em bem menos tempo aqui. Em escola e em aeroclube, pessoal, por exemplo, a eBianchi, a gente tem o curso de piloto privado disponível, para quem quiser fazer assinatura e se matricular. O curso de PP, o pessoal costuma fazer, que a gente observa aqui a média dos nossos alunos de 2 a 3 meses, não costuma passar muito disso, a parte teórica.
O PC, né, que a gente tem também o curso de PC e FR homologado pela ANAC, na modalidade EAD, a gente tem duas modalidades. A modalidade regular demora 120 dias e a modalidade intensiva 45 dias. Então, fazendo numa escola ou no aeroclube, essa parte teórica vai ficar bem menos de um ano, né? Em 6 meses você consegue fazer o PP e o PC teórico, digamos assim. Né? Então, para ciências aeronáuticas já aumenta um pouco mais. No entanto, no final, né, para o tempo total da formação, isso aqui acaba não impactando tanto, porque a gente vai ver depois que até você fazer as horas de voo, às vezes você fazendo nessa forma tradicional, digamos assim, né, você reduz ali em 1 ano, 6 meses o tempo total da sua formação. Aqui acaba ficando em 3 anos mesmo, como a gente vai ver mais para frente. Ok? Então essas são as duas opções que a gente tem para formação teórica. Bom, formação prática, pessoal. Antes de falar da formação prática, gostaria de agradecer ao Faraco, que é diretor da Voe Floripa. Nós também somos colegas, né? Trabalhamos na mesma empresa aérea. E o Faraco, né, como ele lida muito com essa parte prática, né, a escola dele forma bastante piloto, a escola dele fica em Florianópolis, ele acabou me fornecendo uma série de dados com relação à formação prática, como na Ibianca a gente atua mais na parte teórica, né, na verdade só na parte teórica, então para trazer números, né, mais precisos com relação ao tempo de formação prática, né, a gente tem que pedir ajuda para quem lida com isso diariamente. Bom, piloto privado, pessoal, de 3 a 6 meses seria o tempo médio aqui para realizar as horas do piloto privado, e piloto comercial de 9 a 12 meses. Então a gente teria um tempo médio, digamos, sem fazer as coisas de forma muito corrida, de 1 ano e meio para concluir a formação prática. Dá para fazer em menos tempo? Dá. Né? Então, por exemplo, conversando com o Faraco e com outros diretores e instrutores de escolas e aeroclubes, né, tem casos de pilotos que em 9 meses concluem toda essa formação prática, né, PP, PC, Multi, FR. Então, vai lá, paga, faz de forma mais enxuta ali, né? Claro, a quantidade de horas é a mesma, mas consegue voar com uma frequência maior, voando quase todo dia na semana, ou voando quantidade maior de horas, né, toda semana. Então você encurta esse tempo aqui para, por exemplo, 9 meses. Mas lembrando que uma média, para a gente colocar ali uma série de imprevistos, seria de 1 ano e meio. O que pode impactar, pessoal, o tempo para a formação prática? O que mais impacta, né? Você pode observar aqui que eu coloquei 9 meses até mais de 4 anos. Por que tem esse mais de 4 anos aqui? Quando a gente observa os pilotos que demoram muito tempo para se formar, a gente vai buscar o porquê disso, vai cair sempre no mesmo, né, geralmente, a não ser que tenha algum problema de saúde, alguma coisa fora do comum, digamos, né, mas geralmente a causa é a questão financeira, porque é caro mesmo, né? A gente sabe que a formação prática é cara, principalmente no final aqui do piloto comercial, onde as horas vão ficando mais caras, né? Você vai fazer a hora IFR, já tem que, né, não pode ser mais no Cessna 152, você vai para o 172, que é a hora um pouco mais cara, aí você vai fazer o Multi, que geralmente é o Seneca, que também já é bem mais cara, então vai ficando um pouco mais pesado. Então, né, às vezes você consegue ir lá e pagar tudo de uma vez, você consegue encurtar esse período de 18 meses até para um pouco menos, né, como a gente viu aqui. Mas com muita frequência a gente vai ver pilotos que vão se formar com 4, 5, até 6 anos. Eu conheço pilotos que levaram 6 anos para conseguir tirar o PP e o PC, porque a parte financeira aperta mesmo, né? Comigo aconteceu isso também. A minha formação demorou 1 ano, 1 ano e meio a mais do que o normal, digamos assim, por conta da questão financeira. Chegou um momento ali que começou a apertar, tinha que vender bastante livro para conseguir completar ali as horas de voo. Então cada um vai, né, sabe o seu ritmo ali, cada um tem uma condição distinta, né? Então por isso que há essa diferença tão grande. Mas vamos supor que você consiga ir lá, pagar as horas tudo de uma vez. O que pode fazer com que você não conclua com 9 meses, demore um pouco mais? Se você tiver tempo, facilita, né? Se você consegue estar todo dia ali na escola, então você consegue voar com muito mais frequência. Às vezes o que atrasa um pouco é a meteorologia, né? Então, por exemplo, tem um filho de um colega meu que demorou
quase 2 meses a mais, porque a meteorologia, quando ele estava na parte final ali das navegações, a meteorologia estava bem ruim, então eles não conseguiam sair para voar, então acabou dilatando um pouco mais a formação. E aí tem outros fatores, às vezes fatores familiares, né, alguma coisa pessoal, doença, enfim, aí outras coisas que fogem um pouco do nosso controle, né? Ou então, às vezes, até alguma coisa ali na escola mesmo. Às vezes a escola tem um Seneca só, por exemplo. Aquele Seneca entrou em manutenção, então você não consegue... Você estava programado para fazer as horas do multi naquela semana, às vezes atrasa um pouco mais. Então, por isso que a gente utiliza 18 meses como referência, né, para um tempo médio para a formação prática, porque daí você já engloba ali esses imprevistos que podem ocorrer, não é? Então, esse seria vamos considerar aqui 18 meses como um tempo razoável, né? Claro, se o fator, a questão financeira não for um impeditivo aqui. E depois a gente vai para os cursos complementares, pessoal. Então, CCT de PLA, né, fazer a prova teórica de PLA, é uma prova bem simples, são 2 matérias apenas, então regulamentos de tráfego aéreo e IFR, vocês já vão estar por dentro disso, porque já fizeram toda a formação, e a outra é peso e balanceamento e performance. Então é relativamente simples essa matéria, é só estudar um pouquinho, lá um mês, nem isso você já consegue agendar a prova. Então aqui não chega a ser um problema. Bom, próximo ICAO 4, né, a prova de inglês. A gente tem um vídeo aqui no canal falando só sobre essa prova ICAO e a importância do inglês para um piloto, então não vou me estender muito aqui. Aqui não tem um tempo, pessoal, para falar quanto tempo demora para eu fazer a prova. A prova você consegue agendar até de forma rápida. O problema maior é você estar com o inglês num nível intermediário, eu diria, aqui no Brasil, né, para você fazer a prova. A prova em si não é um bicho de 7 cabeças, só que você vai bater um papo ali, vai desenrolar uma conversação de 30, 40 minutos em inglês, né? Então, se você não tem um nível intermediário de inglês, fica difícil de você conduzir essa conversa, né? Então, essa prova ICAO seria isso, um bate-papo ali em inglês, claro, sobre aviação, né, com temas de aviação, onde o examinador ali ele vai pedir para você... primeiro tem a parte inicial ali, que é um warm-up, falando sobre trivialidades, digamos assim. Depois tem a parte de lista, então você ouve um caso ali, algum exemplo, e tem que falar o que você ouviu, descrever uma figura. Então, a estrutura em si é simples, mas se você não tem o inglês intermediário, não sabe como conduzir a prova, às vezes vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, por isso que é um pouco difícil prever o tempo que vai levar para você tirar a prova ICAO, porque vai depender do seu inglês. Se você já tem um inglês legal, né, você consegue tirar rápido essa prova, né, passar de forma rápida. Se o seu inglês ainda está básico, você vai precisar se preparar um pouco mais, né, e talvez estenda um pouco mais o período da sua formação, para você ter aqueles requisitos todos por conta do inglês. Mas é importante, pessoal, eu pego bastante, né, toda terça-feira eu faço, quase toda, né, às vezes a escala não coincide, mas toda terça-feira eu faço aula ao vivo com os alunos da Ebianchi, e eu sempre pego no pé falando sobre o inglês, né, porque eu já vi vários casos, né, da formação, então da carreira dar uma estagnada por conta do inglês, então fiquem atentos a isso. Jet Training não costuma ser um curso obrigatório, mas é um curso, claro, é mais um custo, mais ou menos uns R$3.000 para realizar esse curso. É um curso rápido, demora 7 a 8 dias. Né? Eu dei instrução um período no Jet Training do 737 da Delta 5, no Campo de Marte, é uma estrutura muito boa deles, né? O Mauro, colega meu, que é o proprietário de lá, tem simulador do 737, do Airbus. Então é um curso bacana, né? Um curso interessante que eu recomendo para os alunos, mesmo que não seja um pré-requisito obrigatório, mas ele vai, né, quando você entrar numa linha aérea, você já vai ter pelo menos uma noção básica de como que funciona a operação, né, a padronização numa aeronave mais complexa, né? Então você vai ver a parte CRM, vai estudar o sistema de aeronaves mais complexas, né, ter o primeiro contato ali com uma aeronave a jato. Então, claro, o Jet Training não vai ensinar você a pilotar um 737, um Airbus, um Embraer, não é essa a função do Jet Training, não é mais você já começar a expandir mais a sua visão, né, para que você se sinta mais familiarizado, né, com um ambiente mais complexo, onde você tem uma série de recursos a mais para gerenciar.
Ok, pessoal? E para finalizar, né, resumindo aqui, o tempo médio para formação eu diria que é de 2 a 3 anos. Então eu falei aqui por mais de 10 minutos para chegar no final e chegar nesse valor aqui. Claro, tem uma série de... Né, esse tempo aqui não é o tempo para você se formar e já estar apto a ser um comandante de uma aeronave a jato. Né? Não é isso, é o tempo para você se formar, para ter os requisitos mínimos, né? Como eu falei, para participar de um processo seletivo numa companhia aérea, numa táxi aéreo, enfim. Como a gente viu ali na formação prática, esse tempo pode variar, né? Às vezes muito mais do que isso, por conta da questão financeira, ou então reduzir bastante isso, né? Se você tiver tempo, tiver dinheiro ali para ir lá e pagar de uma vez, enfim, se você conseguir uma série de fatores ali favoráveis, você consegue até reduzir a mais do que isso aqui, não é? Para aqueles alunos que vão fazer faculdade, acaba ficando nos 3 anos, então você tem um tempo mais espaçado ali para fazer a sua formação prática, né? Porque você sabe que vai ter os 3 anos ali de formação teórica e você vai escalando ali a sua formação prática nesse período. Então acaba ficando mais previsível a formação, claro, se o fator financeiro não for um impeditivo para você fazer dentro dos 3 anos da faculdade. Bom, pessoal, acho que, né, apesar de às vezes devagar um pouquinho, né, porque é um assunto que daria para a gente ficar aqui falando mais de 1 hora, né, mas eu acho que deu para clarear um pouco sobre o tempo da formação aeronáutica. No site da eBianchi a gente também tem alguns vídeos falando sobre isso, então mais uma vez convido vocês a acessar o nosso site ebianchi.com, onde vocês vão encontrar uma série de vídeos, de cursos, né, que vocês têm obviamente à disposição através dos nossos planos de assinatura. E também lembrando, se ainda não está inscrito aqui no canal, lembrem-se de se inscrever. Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, encontro vocês num próximo vídeo. Até lá!